Boa noite a todos. Vamos fazer hoje um react, então, do padre Júlio Lancelotti, que cita Santo Tomás de Aquino, para vermos se a citação está correta, se expressa bem o pensamento de Santo Tomás. Não temos nada pessoal contra o Júlio Lancelotti. O intento aqui não é fazer um ataque pessoal a ele, nada disso. É estritamente, como a gente fala de doutrina social da igreja neste canal, é analisarmos um tema que está relacionado à doutrina social da igreja. Certo? Então vamos lá. Tirou do outro. São Tomás de Aquino mesmo, acho que lendo esse trecho de Tiago, São Tomás de Aquino diz: aquilo que está no teu armário sobrando não é teu, é do pobre. Aquilo que você está acumulando não é teu, é do pobre. E se ele se apropriar disso, ele comete um ato de justiça, porque é dele. E se ele não se apropria, é um ato de caridade, porque é dele e ele deixou para você. Mas quem foi o louco que disse isso? Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. São Tomás de Aquino, que fundamenta toda a teologia e o pensamento escolástico, a mais tradicional e a mais clássica das formas de pensar da igreja. É isso que diz São Tomás. E que aqui em São Tiago fica muito. Então, o que ele cita aí parece ser o artigo na segunda, né? Questão 66, artigo 7. Sétimo. Se é lícito furtar por necessidade. E aí ele fala aqui, expõe, e na solução aqui ele já diz: as disposições de direito humano não podem derrogar as do direito natural ou do direito divino. Ora, pela ordem natural, instituída pela providência divina, as coisas inferiores são ordenadas à satisfação das necessidades humanas, por onde a divisão e a apropriação das coisas permitidas pelo direito humano não obstam a que essas coisas se destinem a satisfazer as necessidades do homem. E, portanto, as coisas que possuímos com superabundância são devidas pelo direito natural ao sustento dos pobres. Por isso, Ambrósio diz: está nas decretais. É dos famintos o pão que tu retens, as roupas que tu guardas são dos nus, e resgate e alívio dos miseráveis é o dinheiro que enterras no chão. Ora, sendo muitos os que padecem necessidades e não podendo uma mesma coisa socorrer a todos, ao arbítrio de cada um é cometido dispensar os bens próprios para assim obviar aos necessitados. Contudo, se a necessidade for de tal modo evidente e imperiosa que seja indubitável o dever de obviá-la com as coisas ao nosso alcance, por exemplo, quando corremos perigo iminente de morte e não é possível salvarmos-nos de outro modo. Então podemos licitamente satisfazer a nossa necessidade com as coisas alheias, apoderando-nos delas manifesta ou ocultamente. Nem tal ato tem propriamente a natureza de furto ou rapina. E aí ele segue embaixo aqui, falando que a citada decretal refere-se ao caso de não urgente necessidade, ou seja, em caso de urgente necessidade é lícito. Então, o furto é por necessidade mesmo, né? O furto por fome, como ele diz aqui, né? E, na, e nessa resposta segunda também, a segunda objeção aqui, né? Ele diz: servirmos-nos de uma coisa alheia, tomadas as ocultas em caso de necessidade extrema, não tem natureza de furto, propriamente falando, porque essa necessidade torna nosso o de que nos apoderamos para o sustento da nossa própria vida. Então, uma coisa que a gente tem que notar aqui é que a frase que ele diz não é de Santo Tomás, antes de tudo, né? Não é de Santo Tomás, mas de Santo Ambrósio.
Aí ele coloca na boca de Santo Tomás, mas não é de Santo Tomás, é de Santo Ambrósio. E que, inclusive, parece muito com a frase de São Basílio, né? Vou mostrar aqui também. É, pão que para ti sobra é o pão do faminto. A roupa que guardas mofando é a roupa de quem está nu. Os sapatos que não usas são os sapatos dos que andam descalços. O dinheiro que escondes é o dinheiro do pobre. As obras de caridade que não praticas são outras tantas injustiças que cometes. Quem acumula mais que o necessário pratica crime. São Basílio, então, da sua obra Comentário a São Mateus. Então, a frase não é de Santo Tomás, é de Santo Ambrósio e São Basílio também, né? Os dois dizem coisas parecidas, mas algo interessante que a gente tem que notar aqui é que Santo Tomás, ele fala em caso de extrema necessidade. Deixa claro isso, até dá o exemplo, né, de, como ele diz aqui, de ah, quando corremos perigo iminente de morte e não é possível salvarmos-nos de outro modo. Ou seja, em caso de real necessidade mesmo. E não só isso ainda. Ele fala as coisas que possuímos com superabundância. Não é qualquer coisa, né? Isso não é dito também pelo padre. É, porque não é algo que eu tenha a mais apenas. Porque esse algo que eu tenho a mais pode ser para deixar de herança para o meu filho ou para montar então uma certa reserva de emergência para algumas circunstâncias imprevistas que podem surgir, e essas coisas são totalmente lícitas, né? Hum. Então, Santo Tomás diz aqui: servimos-nos de uma coisa alheia, tomadas as ocultas em caso de necessidade extrema. Não tem natureza de furto propriamente falando, porque essa necessidade torna nosso o de que nos apoderamos para o sustento de nossa própria vida. Ou seja, o que isso quer dizer é que a vida está acima do bem material. Essa que é a questão aqui. Então, eu posso me apossar eh, do bem material alheio para manter a minha vida, certo? Mas só o que é necessário para isso. Só o que é necessário para que eu mantenha a minha vida, então. Eh, só o que eu necessito naquele instante. E só em caso de necessidade extrema, mais uma vez. No nosso código, né, nosso direito, né, isso está expresso, exposto como furto famélico, né, que depende de certos requisitos para ser considerado, então, um furto famélico. Entre eles, que a coisa subtraída sirva para saciar a fome imediata, né, que a subtração seja o único ou último recurso do agente ali, da pessoa, para conseguir a comida, né, e entre outros também. Então, a frase que o padre Júlio Lancelotti cita está incompleta, né? Como eu disse já antes, não é de Santo Tomás, é de Santo Ambrósio, de São Basílio, e só em caso de extrema necessidade. Não é assim, tô com uma fominha aqui, vou lá pegar do rico, né? Não é assim. Santo Tomás nunca concordaria com isso, né? E, e o padre também ele inclui algumas coisas que a frase não contém, né? Se o pobre não toma, é um ato de caridade, né? Isso também não, não está contido aqui. Então, o que temos que deixar claro é isso. Não é porque eu não tenho algo que eu tenho direito de pegar do outro. Não é porque tenho fome que posso pegar do outro, né? Só em casos extremos mesmo. Por quê? Porque a posse de algo é legítimo também. Temos direito à propriedade. É algo legítimo e que decorre do próprio direito natural, como lembra Leão XIII na sua clássica encíclica, né, Rerum Novarum. E diz ainda que se a gente faz algumas economias e compramos um terreno, né, esse terreno não é nada mais do que o salário transformado, né?
É justo que um trabalhador fique sem salário? Não, obviamente que não. Então também não é justo que ele tenha algo tomado seu, né? Mas o que eu não posso é colocar a posse de algo acima da vida humana. Essa que é a questão central aqui. Então, de forma sintética, para que a gente exponha o pensamento de Santo Tomás de Aquino sobre a posse de algo, sobre a propriedade, a gente pode dizer então que ele afirma a destinação universal dos bens, né, que são ordenados sempre a satisfazer as necessidades de todos os homens, e é a divisão dos bens que não é de lei natural, né? A destinação universal dos bens da terra é de lei natural, a divisão dos bens que não, né? Que é de direito positivo, então, feito pelos homens, mas que, no entanto, esse direito positivo ele não contrasta com a lei natural. Ele dá os motivos para isso também no artigo 2 da mesma questão 66. Então, o que acontece é que em casos de extrema necessidade, o direito positivo ele dá lugar, então, à lei natural da destinação universal dos bens. Situações que tornam lícita, então, a apropriação dos bens alheios, que nesse caso, como ele diz lá, não tem natureza de furto. E Santo Tomás também, ele separa o direito à posse, esse direito à propriedade, do uso dos bens possuídos. O bem é seu, ele não nega isso. Mas você deve fazer com que seu uso não tenha benefício apenas para você, mas sirva a todos que possam ter necessidade desse bem. Ou seja, os bens são nossos quanto à posse, quanto à propriedade, mas quanto ao uso, não são somente nossos, né? E o Batista Mondin, ele resume bem isso na sua obra, no seu dicionário, né, enciclopédico do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e também seja membro da nossa Escola de Doutrina Social da Igreja, que foi lançada este ano e que está caminhando agora para entrarmos mais a fundo na doutrina social da Igreja, falando da parte antropológica. Vejo vocês lá então, fiquem com Deus.